Ok, hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre esse livro aqui. Nino, o Menino de Saturno, escrito e desenhado por Ziraldo, um dos maiores nomes aí da nossa literatura infantil. Além de escritor, ele é dramaturgo e o próprio artista, como já foi dito, porque é ele quem faz os próprios desenhos dos livros. Além disso, ele já escreveu obras famosas como O Menino Maluquinho, A Turma do Pererê e Fritz, que são aclamadas, mas verdadeiras obras de arte. Então, nesse livro aqui, Nino, Menino de Saturno, ele conta a história de um viajante espacial, um garoto que é do planeta Saturno. Ele se chama Saturnino, mas seu apelido é Nino. Daí o título da obra, o próprio protagonista. Esse garoto, ele vivia voando pelos arredores do espaço, contemplando as belezas do universo, mas ele gostava muito da sua terra natal, Saturno, justamente por causa dos seus anéis. Eram anéis maravilhosos, anéis lindos, de cores contemplativas que ele adorava enxergar. Além disso, Nino era muito amado pelo povo de Saturno, que gostava muito dele. Ele era amado por todos. Acontece só que em um dia, voando ali pelos arredores de Saturno, Nino percebe que havia algo de errado. Da noite para o dia, as cores dos anéis haviam sumido. Não haviam mais as cores a serem contempladas, o vermelho, o amarelo, o azul, as auroras boreais que haviam no planeta Saturno. Tudo havia sumido, havia só o branco, o vazio. Os anéis estavam descoloridos. E o povo de Saturno entra em desespero por causa disso, mais do que o próprio Nino. Eles pedem, eles clamam em pânico para que Nino resolva essa situação, para que ele possa resolver, voltar com as cores dos anéis de Saturno. O problema é que Nino não tinha ideia de como resolver essa situação. Aqui, o planeta Saturno, sem a cor de seus anéis. Nino não fazia ideia de como resolver esse problema. Ele fica muito aborrecido, ele passeia com a sua prancha, ele passeava com a sua prancha, ele era um ser intergaláctico, um viajante espacial que viajava com a sua prancha, e ele fica meio triste, ele começa a andar ali o espaço, até que certo dia surge uma outra figura, uma figura muito parecida com o próprio Nino. Ele falava com muita maturidade, como se fosse um verdadeiro sábio, e ele já chega se intitulando o Espírito da Lenda. O Espírito da Lenda instrui Nino a procurar os verdadeiros criadores da arte, os garimpeiros das cores, os manipuladores da luz, aqueles que faziam obras incríveis, que poderiam recolorir os anéis de Saturno de forma muito mais maravilhosa, de forma muito mais incrível, mesmo do que era antes. Nino então escuta esses avisos e resolve procurar onde possa haver esses criadores, porque o espírito da lenda fala, só que ele não diz aonde. Nino então viaja até os arredores mais remotos do universo. Ele passa por sóis, por cometas, estrelas cadentes, por buracos negros, só que é na própria galáxia de Saturno que ele encontra uma forma muito curiosa, um planeta muito curioso, diferente de todos os outros que ele já havia visto. De longe ele vê esse planeta todo azul, com alguns conglomerados brancos por cima. Mais próximo ele percebe que são nuvens. Ele vê formas em verde, que é toda a terra onde vivem os animais e as pessoas. Ele vê o amarelo dos desertos, o branco dos polos, Polo Norte, Polo Sul. Ele fica maravilhado porque não existia nenhuma outra um outro planeta que era composto por tantas cores assim. E principalmente daquela forma, torna-se um planeta muito interessante. Ele então resolve aterrissar no planeta e ele fica maravilhado com o que ele vê. Ele vê a natureza, os seres vivos, os animais, ele vê cachoeiras, ele vê flores de todas as cores. Ele percebe que é ali que ele vai achar os criadores da luz, os garimpeiros das cores, os verdadeiros artistas que podem recolorir os anéis de Saturno. Então Nino vai voando até a Terra onde moram esses garimpeiros da cor e resolve conversar
com alguns que ele encontra no caminho. O primeiro era um artista um tanto quanto estranho, um sujeito meio quadrado, meio geométrico, de umas formas meio estranhas, meio torto, esquisito, mas preenchido por cores alegres e formas incríveis. Eram formas estranhas, mas eram formas incríveis. Esse aqui é o sujeito. Ele imediatamente se oferece a Nino para pintar os anéis de Saturno. E assim ele colore ele com formas e cores geométricas, assim como aquelas que compunham sua arte. E fica um resultado incrível. Só que Nino não para por aí, ele resolve conhecer outros artistas. O segundo era um outro sujeito que parecia ter vindo de uma alucinação. Ele tinha cabelo e barba vermelha, seus olhos eram azuis como o mar e havia um grande enfaixado em uma de suas orelhas. Ele tinha vestimentas simples, mas um jeito muito educado, muito gentil de falar, algo que tocava a alma de Nino, algo realmente tocante. Ele imediatamente se oferece para colorir os anéis de Saturno. Ele faz de uma forma incrível. Ele colore com tons amarelos, áureos, dourados, com pinceladas delicadas e sensíveis, que tornam cada detalhe único e que fazem parecer verdadeiros girassóis. Mais à frente, Nino continua a sua procura. Ele acha um novo pintor, um sujeito muito gentil que brincava com formas e linhas que vinham do seu coração. E ele se oferece para colorir os anéis de Saturno. Mais à frente, há um quarto pintor, alguém que se vestia realmente como um pintor genuíno, um pintor autêntico, um vestido longo, que era para quando ele se sujava de tinta, alguém que amava seu ofício verdadeiramente. Ele estava vestido a caráter como se esperava de um pintor. As suas pinturas pareciam jardins dourados que brincavam com diferentes tonalidades do que havia de mais vívido e de métodos que tornavam a experiência surreal. Dessa composição surgiu um lindo jardim de flores, colorido e vívido. E ele, o outro pintor, então, decidiu pintar os anéis de Saturno ao seu modo. Era como se aos olhos de Nino fosse aberta uma verdadeira arca do tesouro. Surge então um outro artista, alguém que compunha sinfonias, só que sem a música, um poeta que compunha poemas sem as palavras. Ele mostrava que isso era capaz através das cores, da arte. Através disso ele pintava verdadeiros fenômenos que Nino já havia visto anteriormente, que se pareciam muito com estrelas cadentes do espaço, com astros incríveis. Uma verdadeira composição linda, maravilhosa. Então, mais à frente, Nino encontra outro artista. Esse artista sugere uma outra possibilidade para Nino, pois ele não usava cores, ele fazia recortes. Ele mostra para Nino que não necessariamente só a cor deve ser uma arte. Esse artista fazia brincadeiras, ele esculpia formas no papel com sua tesoura. Então Nino percebe que poderia colorir seu planeta também com papel, com com figuras não geométricas, recortadas, pareciam folhagens, formas muito interessantes, formas magníficas. Por fim, surge então um novo artista, um sujeito excêntrico, que oferecia a Nino verdadeiros recursos artísticos. Gotas de mercúrio, cores sanguíneas e colorações retiradas do sol. Com muita delicadeza, Nino vê como ele coloria os pincéis, como eles eram preenchidos por aquelas tonalidades extraordinárias. Maravilhado por ter visto todas aquelas composições e ter conhecido todos aqueles artistas, Nino contempla todas as possibilidades que poderiam haver para que os anéis de Saturno poderiam ser recoloridos. Eis que então, vindo de mansinho
pelo rastro do espaço, o espírito da lenda reencontra Nino, ainda no planeta Terra. E ele conta que muito tempo atrás ele já havia vindo ao planeta Terra. E aqui ele havia encontrado o maior dos sábios, a pessoa mais inteligente, que tinha um conselho para tudo, ela sabia de tudo. Parecia ser alguém muito esquisito a princípio, essa pessoa. Era um senhor de idade, com cabelos grisalhos, um bigode estranho, mas que ele passou um ensinamento muito poderoso. Ele disse: a imaginação, meu jovem, é mais importante do que o conhecimento. Dito isso, o espírito da lenda pede para que Nino volte ao planeta Saturno. Nino retorna e percebe que, para recolorir os anéis do planeta Saturno, das formas mais incríveis, extraordinárias, com as miríades mais bonitas, com as cores mais vívidas, de formas até então inconcebíveis para ele, não necessitava que ele fosse um gênio, pois a imaginação cabia a qualquer um de nós. Então, essa é a história do livro Nino, o Menino de Saturno.